pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade no estudo bíblico, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, pessoal. A palavra que nós vamos dar uma olhada aqui no dicionário bíblico é a palavra dia. Interessante. E olha a importância, pessoal, da gente compreender, entender e estudar um bom dicionário bíblico, né? Por quê? Porque eles vão trazer algumas informações e tem algumas palavras que se encontram na Bíblia que num determinado período ela tinham um entendimento e hoje as pessoas têm um outro entendimento sobre aquela palavra, né? Então é a importância de a gente compreender um pouco o pensamento do povo da época, do que as pessoas entendiam sobre determinados assuntos, né? E isso é importante. Então vamos lá então. Dia, no sentido de um período de 24 horas, o dia se encontra tanto, né, na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Os dias da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 5 em diante, são calculados como uma tarde e uma manhã. Tal dia. Gênesis capítulo 1, verso 5, verso 8, verso 13, verso 19 e verso 23. A partir do exílio e na época do Novo Testamento, os hebreus, a exemplo dos babilônios, calculavam o dia como se tivesse iniciado com o crepúsculo, indo até o crepúsculo. Seguinte, interessante, repouso sabático, né, que tinha na festa da Páscoa e dos ázimos. Êxodo capítulo 12, verso 6 ao 10 e o verso 18. Em tempos mais antigos, ao contrário, a noite era calculada juntamente com um dia que a precedia. É interessante. Então, em tempos mais antigos, a noite também era calculada como um dia. Vamos continuar. Gênesis, aí tem a referência, né? Gênesis capítulo 19, verso 34, Levítico capítulo 7, verso 15, Levítico capítulo 22, verso 30, Juízes capítulo 19, verso 4 ao 9, 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Na forma popular de expressão, dia significa geralmente um período de luz entre alvorecer e o crepúsculo. Dia e noite se contrapõem com realidades distintas no relato da criação em Gênesis capítulo 1, verso 4, onde a luz é separada das trevas, do caos e chamado de dia. A referência aqui de Jó capítulo 38, verso do 12 ao 20. O Antigo Testamento não apresenta a divisão mesopotâmica da luz no dia em 12 duplas horas e a divisão da noite em 3 vigílias. Na época do Novo Testamento, os hebreus já haviam adotado a divisão grega do dia em 12 horas. Da aurora ao pôr do sol, a duração das horas variava segundo a estação do ano. Mateus capítulo 20, verso 3, verso 5, verso 6. João capítulo 11, verso 9. Interessante, pessoal, que no Novo Testamento eles já adotaram, né, aqui a divisão grega
né? Então, hoje, a divisão que nós seguimos é a divisão grega, né? Por isso que muitas vezes a gente lê, né, principalmente na Bíblia hebraica, então o entendimento deles era um entendimento diferente. Isso aqui é importante a gente saber do que nós seguimos hoje. Comumente, o termo dia também é usado para indicar um determinado tempo, uma estação ou um período, né? Então tá aí algumas informações interessantes que eu acredito que muita gente não sabia, né? Eu mesmo não sabia de muitas coisas aqui. E você vai aprendendo, você vai começando a compreender. Quando você estiver lendo a Bíblia hebraica, por exemplo, o Antigo Testamento, você tem que entender o que eles entendiam com relação ao dia, principalmente quando tiver essa palavra dia, né, para que você venha compreender qual é o pensamento dos irmãos do passado. Beleza? Então tá aí mais uma palavra, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.